Bem, hoje nós vamos falar mais uma vez de um dos grandes milagres da modernidade que corresponde ao que eu quero dos meus filhos. E isso é um tema que se estende não somente através das relações pais-filhos, de fundamental importância, como também nas relações escolares. Isso porque nós alteramos o esquema de educação, né? Nós mudamos aquilo que nós chamamos educar. Se vocês lembrarem o conceito primitivo de pedagogo, pedagogo vem do grego, quer dizer aquele que conduz a criança. Conduzir a criança não significa simplesmente ensiná-la, significa formá-la. E isso nós deixamos para trás há muito tempo, né? Tanto por parte dos pais quanto por parte dos professores. Se nós fôssemos nos ater a uma educação clássica, e aí eu vou estar brincando só para os senhores pensarem, nós iríamos buscar a educação grega também, que é a base da nossa civilização, apesar dos modernos acharem que nós deveríamos estudar uma série de outras culturas, é verdade, mas a base da nossa cultura ocidental é greco-romana. Então, se nós voltarmos para a base dessa nossa cultura, voltarmos para a Grécia e depois para Roma, que absorve muito dos gregos, nós vamos encontrar dois conjuntos de disciplinas muito interessantes, que vão ser a base das universidades medievais. Para aqueles que não sabem, é o trivium e o quadrivium. Trivium, daí a palavra trivial, era o mínimo que um indivíduo deveria aprender. E esse mínimo passava por algumas coisas muito interessantes. Esse trivium era uma forma de se pensar em criar homens livres. Livres, não no sentido político, livres no sentido de pensamento. Então, para pensar, se acreditava que precisava se conhecer a língua. Então faziam parte do trivium a gramática, a retórica e a dialética. Porque se eu não tenho palavras e se eu não sei usá-las, eu não consigo pensar e muito menos me comunicar. Bom, isso caiu no desuso há muito tempo. A partir do momento em que nós reduzimos cada vez mais a linguagem, isso significativamente impede as pessoas de pensarem a ponto de nós vermos os absurdos que vemos cotidianamente na rede social. E quando se fala do quadrivium, do quadrivium se fala das ciências, não posso dizer assim, vamos dizer das artes que envolviam o que hoje nós chamaríamos de técnicas, embora seja mais que isso. Porque se imaginava que primeiro eu preciso saber ler a mim e aos outros para depois saber ler ao que a natureza me escreve. Então o quadrivium era aritmética, geometria, astronomia e música. A música vista como uma outra linguagem, a música vista como um sistema simbólico também. Bom, óbvio que nós abolimos tudo isso e nós passamos a ver educação como uma forma de se criar técnicos. Vejam, se nós voltarmos para os gregos, e aí nós estamos falando de ninguém menos de Platão e Aristóteles, para ninguém criar grandes críticas a respeito. Nós estamos falando que as três primeiras artes estariam ligadas aos homens que produzem conhecimento.
e as outras estariam ligadas muito mais àqueles que executam coisas. Hoje nós formamos crianças para executarem coisas. Como elas são um grande investimento dos pais, criam-se crianças para que elas produzam algo preferencialmente consumível e rentável. E dessa maneira, eu exijo uma resposta rápida, produtiva e lucrativa. Então, filhos são investimentos. Se até há 100 anos atrás, em modelos agrícolas de funcionamento, eles eram um investimento porque eles eram mão de obra rápida e barata, hoje eles são investimento porque eu espero um retorno sob o ponto de vista social e, por que não dizer, econômico também, além de um retorno em relação à minha autoimagem. Retorno esse que vai garantir que eu sou um bom pai, que me preocupei muito com ele, apesar de ter passado a maior parte do tempo que eu deveria estar com ele falando pelo telefone celular. Então, essas questões são bastante interessantes, porque a nossa escola passou a funcionar assim. Apesar de todos os discursos maravilhosos dos pedagogos, de que queremos criar indivíduos que reflitam, não é verdade. A parte da dialética foi esquecida completamente. Nós passamos a criar indivíduos que pensam aquilo que os professores acham que eles devem pensar, não que pensam. E isso, compreensibilíssimo. Se eu não quiser chover no molhado, porque aí eu iria falar dos aparelhos hegemônicos de Estado do Gramsci. Não, aí todo mundo está falando, vão dizer que isso é propaganda do governo. Não, não é. Mas eu posso falar do Althusser, de aparelhos ideológicos do Estado. E realmente a escola é um grande aparelho ideológico de Estado. Ou seja, ela forma os indivíduos que se quer formar. E os indivíduos que se quer formar são indivíduos produtivos, com uma mentalidade pragmática e descartável. Porque esse é o nosso modelo de sociedade e de cultura. E tanto faz se eu pintar de verde e amarelo ou se eu pintar de vermelho. O modelo é exatamente o mesmo. Precisamos trocar o telefone celular todos os anos, porque isso faz parte do mecanismo de descarte que uma sociedade francamente descartável forma. E para formar esses indivíduos nessa sociedade descartável, nós somos extremamente preocupados, tanto a nível doméstico como a nível escolar. E é isso que nós vamos falar mais um pouquinho, para não ficarmos cansativos. Até a próxima vez.